bem-vindos ao ano letivo 2020-2021. Sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Isolina Martins e sejam bem-vindos às aulas de Biologia do 12º ano de escolaridade. Para este ano letivo, eu desejo a todos os alunos de Cabo Verde um ano de muitos sucessos. Antes de começarmos a nossa aula, vamos conhecer quais são os conteúdos que vamos desenvolver ao longo das nossas teleaulas, uma vez que vamos dar continuidade aos conteúdos que não foram trabalhados no 11º ano. Assim, dentro do tema A do programa, estudamos a transmissão dos caracteres hereditários, onde se estudou a localização do material genético, a expressão do material genético e o subtema estudo estatístico da transmissão dos caracteres hereditários. Dentro ainda deste subtema, vamos estudar nas nossas teleaulas, dando continuidade à hereditariedade autossomática, com destaque para os alelos múltiplos e a hereditariedade ligada ao sexo. E passamos para o tema B, que é a perturbação do material genético, ou seja, um tema onde vamos estudar as mutações, vamos estudar os tipos de mutações e ainda conhecer os agentes mutagênicos. Então, vamos saber qual é o tema do nosso sumário. Hoje nós vamos estudar transmissão de características hereditárias, alelos múltiplos, como eu já se disse, e com este tema vamos perceber, por exemplo, por que é que existem diferentes grupos sanguíneos. Para isso, temos como objetivos abordar os conceitos de alelos e alelos múltiplos, compreender que os efeitos genéticos dos alelos múltiplos dependem de suas relações de dominância e ainda compreender casos de alelos múltiplos em alguns animais, a destacar casos de alelos múltiplos na população de coelhos e também na população humana. O que são alelos múltiplos? Antes de abordarmos o conceito de alelos múltiplos, vamos recordar os trabalhos de Mendel. Com os resultados das suas experiências, hoje sabe-se que os fatores responsáveis pela transmissão de características hereditárias existem e que correspondem a segmentos de DNA denominados genes. Para cada característica, um indivíduo ou um organismo recebe 2 genes, não é? Um proveniente do gâmeta masculino e o outro proveniente do gâmeta feminino. Existem formas alternativas de genes e cada uma dessas formas são denominadas de genes alelos ou então alelos. Nos cromossomas existem espaços que são ocupados por esses alelos, que é denominado locus, cuja designação no plural é loci. Assim, numa população podem existir mais do que 2 formas alélicas concorrentes para um determinado locus. E se existirem 3 ou mais alelos que podem ocupar os 2 loci correspondentes de um par de cromossomas homólogos, diz-se que esse locus tem alelos múltiplos. O par de cromossomas homólogos é um par constituído por 2 cromossomas que o indivíduo recebe do gâmeta masculino e por outro que recebe do gâmeta feminino. Assim, alelos são formas alternativas de genes que ocorrem no mesmo locus em cromossomas homólogos. E alelos múltiplos ou polialelos referem-se a uma série constituída por 3 ou mais alelos pertencentes ao mesmo gene, sendo que ocorrem 2 a 2 nas células somáticas e apenas 1 nos gâmetas.
De seguida, vamos explorar uma animação que vai nos permitir compreender melhor o conceito de alelos múltiplos. Aqui, tendo em conta o conceito de alelos, vamos ver que o locus para uma determinada característica só pode ser ocupado por duas formas alélicas possíveis. Aqui nós temos os locus e vamos ver as duas formas alélicas possíveis. E no caso de alelos múltiplos, vamos ver que o locus, não é, para uma determinada característica, ou para esse locus, existem mais de duas formas alélicas possíveis. Este é o conceito de alelos múltiplos. De seguida, vamos então dar um exemplo de casos de alelos múltiplos que ocorrem na população de animais, destacando a população de coelhos. Então, para o locus da cor do pelo, okay, temos 4 alelos. Vamos ver então quais são os alelos, não é? Temos um alelo responsável por pelo cinzento escuro, temos um alelo responsável por pelo cinzento claro, o terceiro alelo é o alelo responsável por pelo branco, excepto nas patas, no nariz, na cauda e nas orelhas, onde é escuro, e temos um outro alelo, que é o alelo que conduz à não produção de pigmento para o pelo. Portanto, o locus para a cor do pelo, não é? Pode ser ocupado por qualquer um desses alelos. Como podem ver, aqui temos mais do que duas formas possíveis, formas alélicas possíveis. Vamos avançar, tendo em conta que um é mais dominante que o outro. Aqui está a sequência de dominância, ok? Nesta sequência, claramente, vimos que o alelo responsável por pelo cinzento escuro, ele é o alelo dominante, é o alelo que se expressa em termos de características. Segue-se o alelo responsável por pelo cinzento claro. Depois desse alelo temos o alelo responsável por pelo branco, excepto nas patas, no nariz, na cauda e nas orelhas, onde é escuro. E o menos dominante, que é recessivo, é o alelo que conduz à não produção de pigmento para o pelo. De seguida, vamos relacionar o genótipo com o fenótipo, tendo em conta o caso de alelos múltiplos na população de coelhos. Aqui nós temos o fenótipo e o respectivo genótipo. Fenótipo é a característica, não é? É a expressão do genótipo, enquanto que o genótipo corresponde à constituição genética do indivíduo, responsável pela expressão do fenótipo, ou, neste caso, característica, cor do pelo do coelho. Assim, para o fenótipo cinzento escuro, podemos aqui observar quais são a constituição genética possível, não é? Nós já tínhamos dito, né, que o alelo responsável por pelo cinzento escuro é um alelo dominante, não é? Um gene dominante, e por isso, quando combinado com ele próprio ou com qualquer dos outros alelos, o indivíduo expressa a cor ou fenótipo cinzento escuro. Para o fenótipo chinchila, temos o alelo, a combinação do alelo responsável por pelo cinzento claro, não é? Que se combina com ele próprio, mas também esse alelo pode combinar com os outros alelos, neste caso o alelo responsável por pelo branco, excepto nas patas, no nariz, na cauda e nas orelhas, onde é escuro, e com o alelo que conduz à não produção de pigmento para o pelo, okay? Sendo este alelo o segundo mais dominante. Para o fenótipo Himalaia, temos apenas duas combinações alélicas possíveis, não é? Que é a combinação
do alelo responsável pelo pelo branco, excepto nas patas, no nariz, na cauda e nas orelhas, onde é escuro, com esse mesmo alelo, ou então com o alelo que conduz à não produção de pigmento para o pelo. Por último, temos o fenótipo albino. Para o fenótipo albino, temos somente uma combinação possível, que é a combinação do alelo que conduz à não produção de pigmento para o pelo com esse mesmo alelo. Resumindo, podemos dizer que a relação de dominância em sequência entre os 4 alelos e a sua combinação 2 a 2 permite gerar 4 fenótipos diferentes. Para os fenótipos cinzento escuro, chinchila e himalaia, existe mais do que um genótipo possível. O alelo responsável pela não produção de pigmento é recessivo em relação aos 3 restantes e, quando aparece em homozigotia, sendo um alelo recessivo. Vamos passar para o caso da população humana. Então, agora vamos compreender por que existem diferentes grupos sanguíneos. Vamos analisar o sistema AB0 e o locus responsável pela transmissão de grupos sanguíneos é o locus da imunoglobulina, situado no cromossoma 9, que pode ser ocupado por 3 tipos de alelos. Então, quais são as formas alélicas possíveis? Vamos ver aqui o A, que condiciona o fenótipo A, ou então grupo sanguíneo A. O B, que condiciona o fenótipo B, ou seja, o grupo sanguíneo B. E ainda o 0 ou O, que condiciona o fenótipo O ou o fenótipo 0. Em relação à dominância, aqui nós temos o alelo A. Este alelo ele é dominante em relação ao alelo 0. O alelo B também é dominante em relação ao alelo 0. Já os alelos A e B são alelos codominantes, ou seja, os 2 alelos se expressam no indivíduo. E por último temos aqui o alelo 0, não é? O, que é o alelo recessivo em relação aos alelos A e B. No quadro que se segue, vamos compreender, não é, a relação do fenótipo e genótipo. Exemplo, o João, ele é o indivíduo do grupo A. Então, no seu genótipo, ou o João tem os 2 alelos A, não é? Ou então um A e um 0. A Ana, que é do grupo B, portanto, na sua constituição genética, a Ana pode apresentar 2 alelos B, ou então uma forma alélica B e a outra forma alélica, que é o 0. A Leila, que é o fenótipo AB, ou seja, que é do grupo AB, a Leila apresenta na sua constituição genética as 2 formas alélicas, o A e o B, sendo os 2 alelos codominantes. O Tiago, que é do grupo O, possui na sua constituição genética 2 formas alélicas O ou então 0. O que torna estes indivíduos diferentes em termos de grupos sanguíneos é a existência de substâncias na superfície das suas hemácias e também existência de anticorpos no plasma do sangue desses indivíduos. Então, o que é antigênio ou aglutigênio? O antigênio é uma biomolécula de natureza glicídica que existe na superfície das hemácias e, quando essas substâncias desencadeiam uma resposta imunológica, são designadas aglutinogênio e variam consoante o tipo de sangue. Os anticorpos são moléculas de natureza proteica que existem no plasma.
Seguidamente, vamos ver um quadro onde vamos entender melhor os grupos sanguíneos. Aqui temos o grupo sanguíneo, grupo A, grupo B, grupo AB e o grupo 0. E temos neste quadro, nesta linha do quadro, a representação das hemácias, de seguida das aglutininas do plasma e, por último, par de cromossoma número 9, ou seja, qual é a constituição genética do par de cromossoma número 9, tendo em conta alelos múltiplos na determinação de grupos sanguíneos. Por exemplo, o grupo A. O indivíduo do grupo A apresenta nas suas hemácias antigênios do tipo A, no plasma apresenta anti-B. Na sua constituição genética, pode apresentar duas formas alélicas A ou então A-O. O indivíduo do grupo B apresenta na superfície das suas hemácias o antigênio do tipo B, mas no plasma apresenta aglutininas ou anticorpos anti-A. Na constituição genética, pode apresentar as duas formas alélicas B ou então BO. O indivíduo do grupo AB, como podem ver na superfície das suas hemácias, apresenta os dois tipos de antigênios, o A e o B. No plasma, não apresenta nenhuma substância. E na sua constituição genética, apresenta duas formas alélicas, uma A e a outra B. O indivíduo do grupo 0, ou do grupo O, melhor, este indivíduo não apresenta nenhum tipo de substância na superfície das suas hemácias, enquanto que no plasma apresenta o anti-A e o anti-B. Este indivíduo tem na sua constituição genética duas formas alélicas O, como podem ver aqui. Então, tendo em conta esta relação que fizemos, por que é que o indivíduo do grupo O é considerado um dador universal? Como podem ver, na sua superfície não apresenta nenhum tipo de substâncias, nenhum aglutinogênio que vai reagir, não é, com anticorpos dos indivíduos que possuem estas substâncias no seu plasma. Ou seja, o indivíduo do grupo O, se doar sangue ao indivíduo do grupo A, não vai ocorrer reação de aglutinação. Por quê? Porque não existe nenhuma substância na superfície das hemácias do indivíduo O que vai reagir com anticorpos que existem, neste caso o anti-B, que existem no plasma do indivíduo A. O indivíduo do grupo AB é considerado um receptor universal, porque, como podem ver, não possui nenhum tipo de substâncias no seu plasma. Logo, se receber ou do grupo A, ou do grupo B, ou do grupo 0, não vai ocorrer nenhum tipo de reação de aglutinação entre as substâncias. Depois de abordar o conceito de alelos múltiplos e casos de alelos múltiplos em alguns animais, agora vamos resolver um exercício. Em relação ao conceito de alelos múltiplos, classifique de verdadeira ou falsa as seguintes afirmações. Afirmação A. Alelos são alternativas de genes que ocorrem no mesmo locus em cromossomas homólogos. B. Várias formas alélicas para uma determinada característica podem ocupar o mesmo locus nos cromossomas. C. No indivíduo, só podem estar presentes duas formas de alelos, um em cada um dos cromossomas do mesmo par. D. Os alelos múltiplos ou polialelos não ocorrem na população humana.
vamos identificar quais são as afirmações que são verdadeiras e quais são as falsas. Então, vamos conhecer a resposta. Afirmação A, verdadeiro ou falso? É uma afirmação verdadeira. Muito bem. Os alelos são alternativas de genes que ocorrem no mesmo locus. Afirmação B, o que acharam? É uma afirmação falsa ou verdadeira? É uma afirmação também verdadeira. Várias formas alélicas para uma determinada característica podem ocupar o mesmo locus nos cromossomas. Afirmação C. É uma afirmação verdadeira ou falsa? Claro, é uma afirmação verdadeira. No indivíduo só podem estar presentes duas formas alélicas. Mesmo em casos de alelos múltiplos, nos indivíduos não podem ocorrer mais do que duas formas alélicas para uma determinada característica. E por último, afirmação D. Será que os alelos múltiplos não ocorrem na população humana? Claro que ocorrem. Portanto, é uma afirmação que é falsa. Muito bem. Antes de terminarmos a aula, é claro que vamos levar um trabalho para casa. 1. Enumere duas informações que aprendeu sobre os alelos múltiplos. Qualquer informação sobre os alelos múltiplos. E na questão 2, vamos distinguir antigênios de aglutininas. É tudo. Quanto à aula de hoje? Hoje o tema da nossa aula foi alelos múltiplos. Vimos o conceito de alelos múltiplos e também compreendemos, a título de exemplo, caso de alelos múltiplos na população de coelhos e compreendemos por que existem diferentes grupos sanguíneos na população humana. Chegamos ao fim do programa Aprender e Estudar em Casa e não se esqueçam de colocarem em prática todas as recomendações de prevenção contra Covid-19. Tchau!